Olá mamãe, olá papai, estamos aqui hoje para falar sobre ciúmes entre irmãos. Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando a respeito, por isso resolvi gravar um vídeo falando um pouquinho sobre, certo? Então vamos lá, né? Vamos começar pelo início, a chegada do bebê. Vamos pensar na chegada do bebê, né? É tudo uma festa. A gente fica alegre, a família toda se prepara para essa vinda, a gente começa de certa forma, a organizar enxoval, a gente começa a se dedicar para aquele bebezinho que tá vindo. A gente começa a falar para todo mundo, né, como é que a gente tá grávida, a gente começa a preparar o nosso filho, falando a chegada desse bebê, e a família toda fica feliz e ansiosa para a chegada desse bebezinho na família, certo? E conforme vai passando e o bebê chega, a gente percebe que as coisas mudam, né? Por quê? Porque vem a correria, né? Vem a correria do dia a dia. A gente começa a perceber que aquela criança necessita bastante do nosso cuidado, porque por mais que a gente pense assim, né? Vamos pensar, a gente teve o primeiro filho, mas ele já tá grande, então a gente nem lembra mais lá do início de como é que foi aquele momento que o outro bebê nasceu. Então a gente esquece. Só que quando a gente retoma naquele momento, a gente percebe que, opa, né, as coisas não são tão simples assim. Eu preciso me dedicar a esse bebê, eu preciso cuidar dele, né, eu preciso acalentar ele. E com isso, com esse meu movimento, eu acabo que muitas vezes deixando algumas coisas de lado. E essas coisas muitas vezes estão inclusos os nossos filhos, né? Ou o nosso filho, se for o segundo filho. Então, o que acontece? Deixando o nosso outro filho de lado, eles vão começar a pensar, começar a ter crenças de que eles não são importantes, de que estão tendo que dividir um amor aí, né? Que, ou seja, minha mãe não me ama tanto assim, porque olha só, agora ela só quer o maninho, ou só quer a maninha. Minha mãe não me quer tão bem assim, porque olha ali, ela troca a fraldinha do bebê, ela dá carinho, ela dá um mamar, e eu tô aqui, né? Então a criança automaticamente, ela começa a se sentir de certa forma desprotegida, desamparada, ela começa a se sentir não amada. E quando ela começa a não se sentir dessa forma, não se sentir amada, ela começa a se sentir insegura, né? Ela começa a se sentir insegura. E essa insegurança que vai fazer com que ela gere o ciúme, né? E ela vai começar a ter ciúme desse mano ou dessa mana. Ela vai começar a ter ciúme, porque agora minha mãe não me dá mais atenção, meu pai não me dá mais atenção. Agora eu tenho que dividir com alguém, eu tenho que dividir com outra pessoa a atenção dos meus pais, o amor deles, né? Eles não têm aquela noção que o amor se multiplica. Para eles não é isso, não é essa visão que eles têm. Então, automaticamente, eles começam a ter comportamentos, né? Vai ter crianças que vão ter comportamentos agressivos, eles vão começar a bater no maninho, eles vão começar a ser agressivo com a mãe, vai bater na mãe, ou vai brigar, falar alto com a mãe, não vai obedecer. Com o pai também, vai começar a não obedecer, vai começar a querer falar alto, a brigar. Até uma forma deles de chamar atenção, né? Sim, é uma forma deles de chamar atenção, porque querendo ou não, é dessa forma que eu vou ter meus pais voltados para mim, né? Porque querendo ou não, até então era só pro bebê, porque querendo ou não, enquanto mães a gente vai ter que se dedicar de certa forma pro bebê. Só que a gente tem que não podemos esquecer que a gente tem um outro, né? Que muitas vezes é isso que acontece, a gente acaba aqui esquecendo esse outro. E então pro filho, pro primeiro filho ali, é muito difícil isso, porque até então ele queria muito aquele mano. Ou aquela mana, ele queria muito, ele idealizava, mas ele queria, mas ele achou que ia ser um amigo,
né? Aquele amigo que vai lá em casa, que brinca comigo, que divide, vai brincar ali os brinquedos, brincar nos meus brinquedos, mas só que vai embora, né? Não vai ter atenção da minha mãe ou do meu pai o tempo todo. Muitas vezes até eles pedem, né? Um mano. Sim, isso é muito normal, principalmente a criança quando ela tá lá pros 2, 3, principalmente 3, 4 anos. Ela começa a pedir. A minha filha tá nessa fase, ela quer um maninho. Só que a questão, o que acontece? Tem muita coisa por trás, né? E então é isso que a gente tem que cuidar, porque a criança fica insegura. E quando a criança se sente insegura, tem um porquê, né? Porque a gente tá voltando pro bebê só. Então, o que é legal a gente fazer? Legal explicar pra criança, olha filho, eu entendo, você tá com ciúmes do maninho, mas neste momento a mamãe vai precisar dar mamar pro maninho. Filho, a mãe entende que tu tá com ciúmes, mas nesse momento o maninho tá chorando e eu preciso dar atenção pra ele. Mas quando tu fizer esse movimento é importante para a criança identificar aquilo que ela tá sentindo, porque até então é uma emoção que ela desconhece, que até então ela nunca sentiu, porque ela nunca precisou dividir a mãe com alguém. Então isso ela nunca sentiu, então é novo para ela. Então nomear a emoção que a criança tá sentindo é importante por conta disso, para ela saber o que tá acontecendo com ela, para ela não se sentir assim meio confusa. Então ela vai começar a voltar e perceber o que ela tá sentindo. Outro ponto legal e importante também a gente pensar é na própria questão da dividir tempo, né? Assim como tu vai tirar o teu tempo para ficar com o bebê, porque realmente ele precisa do teu tempo, porque ele é um bebezinho, tu precisa separar um tempo teu pro teu outro filho, né? Tu precisa separar esse tempo, que seja aí uma meia hora, 1 hora, para te ficar com ele, para te sair com ele, só com ele, para ele perceber que, minha mãe me ama, meu pai me ama, eles não me esqueceram, eles ficam com o mano lá ou com a mana, mas eles também ficam comigo, né? Então a gente não pode esquecer e não pode deixar isso passar em branco. A gente precisa tirar um tempinho nosso também pro nosso segundo filho. Pra ele até se sentir importante, né? Sim, porque quando a gente faz isso, eles começam a se sentir como se fosse assim, opa, minha mãe me ama, meu pai me ama, então eu sou importante, né? Eu não fiquei de lado. Ou seja, quando tu faz esse movimento, tu começa a falar pra criança, por mais que não seja fala oral, mas tu começa a fazer com que a criança entenda que ela é importante, que ela é amada, que a mãe não deixou de amar, que o pai não deixou de amar, que simplesmente chegou um outro alguém agora que precisa de cuidados e que também precisa de amor, mas que ele não ficou em segundo plano, né? É isso que a gente tem que cuidar, porque imagina para uma criança que simplesmente tinha toda a atenção do mundo, da mãe e do pai, era só ele. Então, imagina, era tudo para ele. Era a atenção, era o carinho, era o colo, né? Era o aconchego, era tudo para ele. E agora, do nada, chegou um estranho, né? Que tomou o meu lugar. É isso que eles pensam, que tomou o meu lugar, porque agora tem o meu carinho, tem a minha atenção, tem tudo que era meu agora, tem pro outro. Então, mostrar pra criança que não, né? Que ela não tá sozinha, que tu vai dedicar também um tempo teu pra ele, é importante, tá? Então, outra coisa também que é legal pensar e refletir, é que assim, é impossível a criança não sentir ciúmes. Então é natural, né? Aquela questão que a gente fica com medo, a gente fica com anseio, ai, meu filho tá com ciúme, e agora? O que eu faço? A gente tem medo de gerar traumas neles, né? A gente tem medo de, como é que ele tá, olha ali, ele tá agressivo porque ele tá batendo no irmão dele, né? A gente tem medo, a gente fica preocupado, mas é legal a gente voltar pra nós. Quando eu falo, é tirar o foco da criança e voltar pra nós. Tá, o que eu tô fazendo que tá fazendo meu filho agir dessa forma? Qual é o comportamento que eu tô tendo que faz meu filho ter aquele comportamento? Porque a criança não tá apresentando aquele comportamento do nada. Alguma coisa tá por trás. Alguma coisa tá acontecendo ali que tá fazendo com que ele tenha esse comportamento de agressividade,
né, que tá batendo no coleguinha na escola, que tá batendo no maninho em casa, que tá brigando com todo mundo, né? Não é do nada, tem um porquê. Então olha para os seus comportamentos, o que vocês estão fazendo para isso, né? E comecem a mudar um pouquinho esse comportamento e voltar não só pro bebê, mas pro teu outro filho, para ele não se sentir de lado, para ele não se sentir inseguro, para ele não sentir a necessidade de lutar pelo amor do pai e da mãe, porque ele não precisa lutar por esse amor, não é verdade? Esse amor tá ali, ele não deixou de existir. Por mais que para vocês isso tá certo, para a criança não tá. Ela não se sente amada, porque ela se sente sim que ela está sendo deixada de lado. Então vamos voltar e olhar para o nosso comportamento. O que eu, mãe, o que eu, pai, estou fazendo que o meu filho está refletindo no comportamento agressivo ou está refletindo nas atitudes de xingar, de brigar, de bater no mano, bater nos coleguinhas. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Será que eu estou deixando meu filho de lado sem eu querer? Será que ele se sente amado? Será que ele está se sentindo protegido? Vamos investigar, vamos olhar um pouquinho para nós também, certo? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida em relação aos ciúmes entre irmãos, podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem aí para mim nos comentários, podem me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, que lá eu tô todos os dias, diariamente, postando novidades lá, deixando algumas novidades em relação a alguns temas, tá? Então é isso, gente. Se gostou, curtem, compartilhem com aquela mãe que tá aí com o segundo filho e tá difícil de lidar, para elas conseguirem entender um pouquinho do porquê do comportamento do filho, certo? Beijão, tchau!